Você pode saber que é filha, mas viver como escrava. Esse é o devocional de hoje. Em Gálatas 4:6 diz assim: E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Se você já teve um encontro com Deus e decidiu se render a Jesus como seu Senhor e Salvador, tomou a decisão mais importante da sua vida. O problema está na crise que muitos cristãos acabam vivendo depois dessa fase, mesmo sendo convertidos. Às vezes, há anos comprando bíblias de estudo e participando de conferências impactantes, eles sabem somente racionalmente que são filhos de Deus, mas não vivem como tal. Eu quero agora pular bem para o final desse devocional e depois a gente vai conversar um pouco. Eu quero orar hoje para que o seu coração se torne acessível para receber o amor e paternidade de Deus nesta hora. Clame ao Espírito Santo que confirme a sua identidade e ajude a descansar nesta verdade. Você é uma filha amada. Essa é a garantia que a palavra lhe dá. Não, você não é mais escrava. Não se comporte como se fosse. Uau! Esse devocional de hoje, a pastora traz até uma associação quando o nosso sofá, vamos pensar naquele sofá lindo e a gente passa um hipermeabilizante nele. O que acontece? Quando a gente joga a água cai em cima do sofá, mas não absorve, o sofá não absorve, o sofá não molha. E a pastora trouxe essa associação, que muitos cristãos, eles são como esse sofá. A água cai em cima, ou seja, a gente entende, a gente sabe que nós somos filhos de Deus. Isso está na palavra. A gente recebe, a gente escuta, a gente entende isso, mas não absorvemos, não vivemos essa filiação. Nós sabemos que Deus é um pai, mas nós não vivemos a paternidade dele na nossa vida. Eu tenho muita autoridade para falar disso. Quem conhece o meu testemunho sabe, eu passei anos na igreja vendo Deus como um Deus soberano, um Deus criador de tudo, mas não um Deus pai da Letícia, paizinho. Eu como uma filhinha amada, que eu poderia me jogar no colo dele, que eu poderia chorar, que eu poderia conversar, que eu poderia confessar aquilo que muitas vezes eu não queria que ninguém nem soubesse, que eu não poderia imaginar que ele estava me ouvindo. Até brinco assim, quem era a Letícia na fila do pão para Deus me ouvir? Mas quando eu entendi que ele me escutava, eu conto até meu testemunho sobre a aliança que eu recebi, uma oração que eu fiz, só eu e Deus, e ele me respondeu. Então eu quero trazer isso hoje como um devocional para que a sua mente mude. Você é filha, você vai viver a herança e todos os presentes que Deus já determinou que os filhos e filhas dele teriam. Então acesse. Se não está acessando algo, o problema não está em Deus, está na sua fé, de fato, de entender, no cumprimento de princípios, sim, na busca, no entendimento do processo, porque muitas vezes algo que a gente está pedindo a gente não vai receber de uma vez, porque Deus vai nos preparar também, mas a nossa mentalidade precisa mudar. Sabe quantos anos os hebreus eles ficaram andando no deserto até
de fato ter a geração que acessou a Terra Prometida, mas aquela geração não acessou porque saíram de anos de escravidão. Deus estava cuidando deles como filhos e eles não enxergavam, muitas vezes preferiam, até falaram que era melhor estar no Egito ainda, porque a mente era de escravos. Só que Deus não tem mais mentalidade de escravidão para as nossas vidas, mas de princesas, de realeza, de filhas. Amém? Esse é o devocional de hoje. Mude a sua mentalidade. Você é filha. Até amanhã. Tchau, tchau.